cursos, Regimento Interno para a LESP, Direito Administrativo, sobre as proposições. Toda matéria é sujeita à deliberação da LESP, proposições de natureza legislativa, proposta de emenda à Constituição Estadual. Quer dizer, toda matéria é sujeita à deliberação da LESP, está aqui no conteúdo de proposições. No conteúdo de proposições, coisas podem ser deliberadas, pesquisadas, entendidas pela LESP são propostas de emenda constitucional estadual, quer dizer, Constituição Estadual. Só a LESP é Poder Legislativo Estadual, pode deliberar essa proposta de emenda constitucional estadual. Ela também pode deliberar seu projeto de lei complementar, também projeto ordinário, lei ordinária, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução e também deliberar sobre substitutivo, emenda e subemenda. Tipo, obviamente tem todos, ela é um poder legislativo, né, o mais alto de todos do estado, e ela pode discutir, deliberar sobre todos os carinhas básicos legislativos, certo? Projeto de lei, complementar, lei ordinária, decreto e resolução. Depois, daí a Constituição já é um nível abaixo do União, né? Daí a Constituição estadual e não federal. E depois tem esses caras novinhos aqui que eu não lembro, nunca tinha visto eles em nenhum canto. O substitutivo, emenda e subemenda. Não tem nem ideia do que eles são. Ainda das proposições, toda matéria é sujeita à deliberação da ALEMA, que é a LEMA, né? A UAL deve ser uma assembleia, mas eu não tenho a menor ideia do que é esse EMA, né? São proposições de natureza não legislativa. Os podem dele, ou seja, engraçado que as proposições de deliberação da LESP tem coisas que são legislativas, né? O avião, que a gente acabou de ler, e coisas que não são legislativas que eles podem deliberar também, né? A LEMA, sujeito à deliberação da ALEMA, o que será? Assembleia Legislativa Estadual de Mesa e Assembleia? Não sei o que é a ALEMA, não. Mas a ALEMA pode ver coisas de moção, requerimento, indicação e requerimento de informação. Parece coisas mais administrativas, né? Ainda das proposições. A proposta da emenda à Constituição Estadual, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, submete a sanção do governo, esses três caras. As propostas e leis complementares. O projeto de decreto legislativo, ele visa regular as matérias de privativa de competência do legislativo sem a sanção do governador do estado, ou seja, o decreto legislativo não precisa de sanção do estado, e essa regulamentação, e o projeto de resolução, esse aqui é novo para mim, destina-se a regular com eficácia de lei ordinária a matéria de competência exclusiva da Assembleia Legislativa de caráter político, processual legislativo ou administrativo, ou quando deva o assunto pronunciar-se em casos concretos. Sobre as capacidades propositivas, essa proposta de deliberação é o parlamentar ou o extraparlamentar. O parlamentar é o que normal faz, e o extraparlamentar é um cara de fora, pode pedir uma deliberação sobre isso, certo? Uma iniciativa, quando a proposta é por iniciativa de um parlamentar, ele tem que ser um membro da Assembleia Legislativa ou ele tem que ser um membro das mesas ou comissões da Assembleia Legislativa, entendeu? Também, ou seja, ele é do parte interna, daí ele é iniciativa de um parlamentar. E quando é de um cara de fora, ele tem que ser do governo, por exemplo, o chefe do Poder Executivo, né, o governador, ele pode pedir uma proposta de lei, né? O Tribunal de Justiça do Estado também pode fazer propostas. O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do MP. O Tribunal de Contas também pode fazer, parece. E os cidadãos, sua própria controle cidadão de popular, também pode pedir uma proposição de liberação legislativa, uma extraparlamentar, né? Daí, ainda mais dessas coisas de proposta parlamentar, do primeiro carinha que a gente viu, o emenda à Constituição Estadual de São Paulo, sobre as normas rígidas. Ela tem iniciativa qualificada, limitações materiais, limitações circunstanciais, 2 turnos de quórum qualificado e promulgação qualificada. Da emenda da lei orgânica, agora, a iniciativa é de 1/3 dos membros do governador. Ela também pode ser emenda à lei orgânica pela iniciativa do governador. Também pode ser por mais de 1/3, por iniciativa de mais de 1/3 da Câmara Municipal do Estado, manifestando-se cada uma
delas pela maioria relativa de seus membros. Se você não entendeu, a LESP é um órgão estadual, certo? Mas no primeiro caso já tem todo mundo que é importante para decidir, então é um terço deles rapidão. Depois o poder executivo, o governador pode fazer rapidão também. Mas depois tem um terceiro cara, que é os próprios municípios, né? Quem faz parte do estado, os municípios. E daí eles, um terço deles. Não é tipo membros do município, é a Câmara inteira, entendeu? A Câmara são poderes é o poder legislativo do nível municipal. Basicamente como se fossem subordinados da Assembleia Legislativa Estadual, entendeu? Daí um terço da quantidade de câmaras municipais, eles vão lá e pode pedir também emenda constitucional ao Estado, né? Faz sentido, porque o município está dentro do Estado, ele tem que seguir as regras do Estado, entendeu? Bom, e o último, os caras que podem fazer iniciativa de lei orgânica é os cidadãos, mediante iniciativa popular assinada no mínimo por 1% dos eleitores. Se os municípios, os cidadãos e os municípios do estado conseguirem 1% de assinatura, eles podem iniciar uma iniciativa popular para mudar uma lei orgânica. Depois aqui tem o conteúdo de irrepetibilidade, que eu não sei o que é, não. Parece que esse conteúdo de repetibilidade, talvez seja um princípio, está na Constituição Estadual de São Paulo, no artigo 21, parágrafo 4, que diz: a matéria constante de proposta de emenda, que a gente estava lendo agora, rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. As eleições legislativas são basicamente um ano, né? Até 6 de abril? Sei lá. Basicamente não pode, se ela foi rejeitada, não pode ser proposta de novo por um tempo. Esse é um dos meios de travar leis para serem gravadas, né? Bom, as limitações e circunstâncias dessas emendas aí que estão tentando. As limitações é estado de defesa e estado de sítio, ou seja, casos em que não dá para ficar criando emendas e trecos, né? Interessante. Sobre a proposta de emenda agora, a exigência a gente acabou de ver, a exigência de 1/3 do ALESP, né? Ele apareceu em quase todos os trecos de emendas. E só se admitirão emendas em fase de pauta, antes do CCJ. Comissão de Câmara Judiciária? Eu não sei o que é CCJ, não. É só a sigla aqui, mas não tem o que é. E sobre a admissibilidade e mérito da CCJ. O prazo para a Comissão de Constituição, de Justiça e Redação. Olha, esse aqui parece a sigla, certo? C de Comissão, C de Constituição, J de Justiça e R de Redação. Comissão de Constituição e Justiça e Redação, emitir seu parecer será em 10 dias, né? Interessante que é um prazo. Sobre a tramitação pelo 2 turnos, ou 2/3 dos votos dessas emendas, tá? A proposta será submetida a 2 turnos de discussão e votação e será aprovada a proposta que obtiver em ambos os turnos 3/5, né? Ou seja, 60% dos votos. Porque 100% dividido por 5 dá 20%. 20 vezes 3 dá 60%. 3/5, 60%. Mais da metade, um pouco mais da metade da Assembleia, entendeu? E dessa tramitação de 3/5, a proposta dos 2 turnos da discussão de votação será proposta que obtiver em ambos os turnos, mas isso é para a PEC, tá? O primeiro, que era só 2/3, era a tramitação de pelo 2 turnos. Esse aqui é a tramitação da PEC de 2 turnos. O projeto de emenda complementar, né? Bom, será... Na verdade, eu estou confuso sobre o que significa PEC, né? Bom, será aprovada a proposta de que obtiver em ambos os turnos 3/5 da lei RS. De novo, coisa estranha, hein? Promulgação é a mesa diretora que faz a promulgação. E para terminar, essa coisa que a gente acabou de falar de promulgação. A promulgação da mesa diretora está no artigo 258 da... sei lá de onde. Ela está escrito: aprovada definitivamente a proposta, a mesa da Assembleia promulgará e fará publicar a emenda com o respectivo número de ordem. Interessante. Agora uma questão de oficial legislativo que caiu esse tipo de conteúdo legislativo, né? Vamos lá. Sobre o processo legislativo, é correto afirmar que a Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou senadores. 1/3. 1/3.
33%, eu acho que dá certo. Do presidente, que seria o carinha do governador, do nível executivo governador, acho que tá certo também. Tipo, aqui a Câmara dos Deputados e do Senado são com o poder legislativo nível no nível federal, certo? Ou seja, as coisas que a gente viu aqui, um nível mais alto, que nem eu fiz a comparação que é bem mais fácil com o governador, seria esse cara aqui das câmaras, ou seja, os membros, no caso que tá das coisas que a gente leu, seriam os membros da Assembleia Legislativa, certo? Então, um terço, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado, tá? Duas casas lá do Congresso Nacional, faz sentido até aqui para mim. O presidente também, tá? E de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, ou seja, da metade. Esse aqui deve estar errado. Se, como eu disse, normalmente é uma coisa que repete, só que muda o nível hierárquico no conteúdo, né? Então, se lembra que era só precisava de um terço das câmaras municipais, certo? Vamos lá confirmar. Tá. É aqui. Por mais de um terço das câmaras municipais do estado. Por mais de um terço. Ou seja, não é essa coisa de metade aqui, não. Que seria por de mais da metade das assembleias legislativas. Tá, é demais. É um número muito maior do que o certo. Tem que ser um terço. Tá errado aqui. E manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta de seus membros. E não é maioria absoluta também, tá errado. Segundo diz, isso aqui tem uma marcação, então talvez seja o gabarito, né? Vamos ver. Matéria constante da proposta da emenda à Constituição ou a projeto de lei rejeitados não poderá ser objeto de nova proposta ou projeto. A coisa que foi rejeitada não pode ser, tá. Então a gente acabou de ler isso, tá certo? Na mesma sessão legislativa, tá certo? Ressalvado. Olha, ele deu uma ressalva, mas no teco não tinha ressalva, não. No último caso, por iniciativa de maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Isso aqui eu não tenho a menor ideia. Essa parte final aqui não estava no conteúdo que a gente leu. Mas, ou seja, a gente não tem como dizer que isso aqui está certo ou errado. Ou seja, a terceira questão fala: o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de lei de sua iniciativa, caso em que cada Casa do Congresso Nacional terá 45 dias para apreciá-los. Fim do prazo, sem deliberação, o projeto será tido como aprovado. E, na verdade, isso aqui existe sim. Só que lá, como sempre, essas coisas de prazos é um pouco difícil de entender. Eu não acho que 45 dias seja o certo. O presidente pode solicitar coisas com urgência a serem aprovadas. Ela meio que funciona por um tempo e daí a casa ela tem que ser informada obrigatoriamente para a casa para ela deliberar sobre a coisa, entendeu? O mais rápido possível. Então aí ele fala, fim do prazo sem deliberação, o projeto teria ser tido como aprovado. Eu acho que existe isso sim. Meio estranho, mas eu acho que existe sim. E o último, conteúdo dos projetos de lei de iniciativa exclusiva não poderão ser alterados por emenda parlamentar. Isso não faz sentido também. E as leis complementares diferenciam-se das leis ordinárias. Teve uma diferenciação do projeto de emenda, né? Vamos ver. Apenas quanto ao quórum para aprovação. Quórum? Quórum, quantidade de pessoas, certo? Tá. O que fala de projeto de lei complementar, ele fala submeta-se do governo. Quórum, natureza legislativa. Não tô vendo nada de quórum aqui não. Projeto de resolução, não. Não. Norma rígida, iniciativa, 2 turnos, quórum qualificado, limitação, circunstâncias, emendas da Constituição do Estado. Aqui, emenda de lei orgânica. Aqui não tem conteúdo de emenda de lei complementar, né? E o quórum dessa emenda aqui não tem nada não. Basicamente não consegui identificar nada aqui de quórum. Bom, difícil de novo, né? É difícil sem gabarito. Bom, tchauzinho!